você, a graça e a paz a todos, que nesse momento eu me dirijo a você, através desse vídeo, para junto fazermos menção da palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Quero novamente tratar acerca daqueles que estão mortos, daqueles que estão sem vida, sem esperança nesta terra. Assim como a palavra nos ensina, o homem que está morto está separado de Deus. E nesse momento eu quero convidar você, vamos para a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 1, que nos diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o princípio da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obra para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E eu digo amém. Querido, eu ressaltei na última mensagem acerca daqueles que estão mortos, aqueles que na verdade não pode fazer nada por si mesmo. Não tem nenhuma capacidade de buscar a sua salvação por si mesmo, pelos seus méritos. Até porque quando você examina esse texto do apóstolo Paulo, a primeira mensagem que nós encontramos de Paulo, ele nos deu vida, significa dizer que nós não tínhamos vida, alguém nos deu vida. Se eu não tinha vida, eu não tinha condições de reagir, eu não tinha condições de fazer nada por mim mesmo. E quando eu me refiro a essa morte, que estou me referindo, estou falando da morte espiritual, a separação do homem de Deus. Quando o homem pecou, chamado Adão, a Bíblia nos ensina claramente em Gênesis, a partir do primeiro versículo, que Deus colocou ali o homem. Deus criou todas as coisas no capítulo 1 e você vai seguindo até chegar ao capítulo 3. No final do capítulo 3 nós temos a compreensão que o homem foi destituído de uma vida que ele tinha na presença de Deus, por causa da transgressão, ou seja, por causa do seu pecado, pela sua desobediência à palavra de Deus. O Senhor disse a Adão, quando colocou ele naquele jardim, que tudo Deus preparou de antemão para ele. Colocou de tudo, do bom e do melhor. Imagine você num paraíso. A palavra paraíso nos enche de gozo e de alegria e, ao mesmo tempo, de uma compreensão que às vezes nos falta para compreender a dimensão desta palavra paraíso. Porque é algo glorioso e poderoso que Deus preparou. E Adão tinha de tudo, do bom e do melhor. Adão era um ser tão inteligente, eu gosto da revelação bíblica que mostra Adão, dando nome a todos os seres. Eu gosto quando a Bíblia me ensina e me mostra que Deus, pela viração do dia, visitava Adão e eles tinham comunhão, eles tinham paz, eles se desfrutavam de algo glorioso, mútuo, comunhão, intimidade, revelação. O amor de Deus era expresso através de tudo que Deus criou, além desta comunhão, dessa paz, dessa harmonia justa que existia entre ambos. Mas Deus colocou o homem e fez com que ali naquele jardim plantou duas árvores.
a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. E aqui entra a ruína do homem. Quando Eva foi enganada pela serpente, por Satanás, e induziu Adão, deu a Adão e Adão comeu. Se cumpriu o que Deus disse, certamente morrerás. E a Bíblia nos revela que quando Deus, pela viração do dia, visitou Adão e Eva. E agora Deus chama por Adão. Onde é que tu estás, Adão? Adão estava escondido e com medo. E eu estudando esta palavra com medo, Adão ficou apavorado. Adão entrou naquilo que nós chamamos de incompreensão, que ele teve tanto medo, que esse medo se tornou um pavor da presença de Deus. Quando você olha para trás, via Deus se relacionando com o homem, em paz, em harmonia, em justiça, em santidade, havia alegria entre eles. Mas agora o Adão estava com medo, estava apavorado, foi aterrorizado por ouvir os passos de Deus no jardim. E Adão, quando Deus faz a pergunta, Adão mostra a sua situação, que agora estava nu e teve medo, se envergonhou da presença de Deus. E Deus, como Deus justo, Deus fiel à sua palavra, cumpriu aquilo que ele disse. Adão, ele foi expulso do paraíso. Quando Adão foi expulso do paraíso, ele foi expulso porque Deus queria fazer com que Adão fosse alcançado pela sua misericórdia e sua graça, o seu amor infinito. Deus não permitiu que Adão permanecesse no jardim, porque Deus sabia, se Adão comesse da árvore da vida, Adão viveria eternamente separado de Deus. E não foi o plano de Deus para o homem. Deus queria o homem próximo a Ele. Deus queria o homem em comunhão, em harmonia, em paz, em santidade, em justiça, uma vida cheia de gozo, uma vida cheia da eternidade de Deus sobre o homem. E Deus expulsa Adão no propósito de trazer sobre a vida de Adão a bênção da redenção, da salvação. Porque Adão não podia. Entenda uma coisa, amigo. Adão foi expulso da presença de Deus. Adão agora estava separado de Deus. Adão agora não podia mais se aproximar de Deus por causa do pecado, da condenação que estava sobre ele agora. Porque Deus tinha dado a sentença que ele morreria. Aí você diz, mas ele não morreu. Adão morreu no momento que ele comeu daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, do fruto. E Deus agora estava totalmente Adão separado de Deus. Mas Deus tinha um propósito de salvar o homem. Eu acho que quando eu entro nesse assunto, eu fico olhando a situação do homem. O homem sem esperança, porque a Bíblia vai dizer isso. O apóstolo Paulo vai dizer que o homem estava no mundo sem esperança e sem Deus. Não tinha Cristo. Ele não tinha conhecimento, ele não tinha na realidade condições de se aproximar de Deus por causa do pecado. O pecado separou o homem, e essa separação é morte. Essa separação abriu um abismo muito grande entre Deus e o homem. Deus não podia mais se aproximar do homem, da maneira que Deus quer se aproximar do homem que ele perdoou e justificou. Ou justificou e perdoou. Porque Deus nos fez para estar em sua presença. Uma das coisas que eu acho linda é uma das profecias de Zacarias, quando ele foi, seus lábios, sua língua foi solta e ele agora começou a louvar a Deus e a profetizar. E a louvar e a engrandecer esse Deus por tão grande salvação, tão grande livramento, que Deus agora tinha livrado o seu povo dos seus inimigos. Amado, eu quero te dizer uma coisa. Nós tínhamos inimigos que nos escravizou. Nós tínhamos inimigos que nos fazia prisioneiro, distante de Deus e praticante do pecado, daquilo que aborrecia Deus. A Bíblia diz que o pecado me escravizou. E a morte me fazia prisioneira pela eternidade. Por causa da morte eu era prisioneiro. Mas Cristo, ele veio
exatamente como Paulo revela nesse texto que ele veio para dar vida. A importância de nós entendermos que Deus não deixou Adão lá atrás comer da árvore da vida, porque Deus queria dar aos descendentes de Adão a verdadeira vida em Cristo Jesus. A vida eterna, porque Deus dá ao homem a vida eterna. Deus não dá a meia vida. Não tem essa de Deus dar a alguém uma vida e amanhã ele perder essa vida, porque ele não tem condições de perder aquilo que Deus deu. Até porque o que Deus dá é eterno. E se Deus dá a vida eterna a alguém, é porque esse alguém tem vida eterna. E eu acho lindo é quando Paulo mostra que eu estava morto por causa das minhas transgressões, dos meus pecados. Mas a própria Bíblia vai revelar que eu só estava nessa condição por causa de Adão. Eu não tinha cometido nenhum pecado à semelhança de Adão. Mas por causa da morte de Adão eu estava condenado. Eu estava separado de Deus. Mas nesse texto, a primeira frase que eu encontro, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Deus seja louvado. Porque ele nos deu vida. Essa expressão, amado, ele nos deu vida, nos dá a entender que quem dá todas as coisas, quem faz todas as coisas, quem dá ao homem a vida, a salvação eterna, é Deus por meio de Jesus Cristo. Certa vez o Senhor falando e mostrando que era impossível o homem serem salvo. Seus discípulos indagaram, quem pode se salvar? Porque o Senhor mostrou ao jovem o que ele deveria fazer, porque ele chegou querendo fazer. E o Senhor mostrou o que ele deveria fazer, mas aquele jovem não foi capaz de fazer o que o Senhor ordenou. Vai lá, vende tudo, e terás um tesouro, vem e me segue, terás um tesouro no céu. Aquele jovem não tinha condições, ele não tinha capacidade, ele era tão pegado aos seus bens material, à sua riqueza, que ele não compreendeu, ele chegou querendo fazer para herdar a vida. Preste atenção que ninguém faz nada para herdar. Alguém deixa para mim. Eu não tenho condições de fazer alguma coisa para herdar alguma coisa. Isso é ilógico. Isso não tem lógica. E o Senhor mostrar, você quer fazer alguma coisa? Faça o seguinte, venda o que tu tem, Deus pobre, depois vem e me segue, terás um tesouro no céu. Aquele homem trocou a vida pela riqueza, pelo prazer momentâneo desta vida. Você diz, eu estou com 80 anos. O que é 80 anos? O que é 100 anos? O que é 200 anos? À vista de uma vida eterna que o Senhor garante ao homem. E aquele homem abandonou. E o Senhor disse, é difícil demais alguém, um rico, entrar no reino dos céus. Os discípulos estavam indagando, querendo saber quem era capaz de serem salvos. O Senhor olhou para eles e disse, isto é impossível aos homens. Jesus esclareceu a ele que aos homens era impossível alguém ser salvo. Mas para Deus, Jesus ressaltou e afirmou, tudo é possível. Porque, querido amado, quando você lê esse texto, você vai entender que ele veio para dar vida. Aí você se lembra de Jesus chegando e dizendo assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E se estiver morto, e se estiver vivo, não morrerá. Você crê nisso? A Bíblia está dizendo isso lá em João, está escrito. Ele veio para nos dar vida. Ele disse, eu sou a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus, ele sempre se revelou como vida. Ele veio para aqueles que não tinham vida. E eu meditando na minha casa, na Bíblia, eu vi que todas as pessoas sobre a face da terra estavam mortas. Por isso Jesus chegou e disse assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Porque ninguém tinha vida. Mas ele veio para dar vida, ele veio dar vida a um povo que ele elegeu. Ele veio dar vida a um povo que ele escolheu para pertencer a ele pela eternidade, para estar com ele na eternidade. Porque eu vim para que tenha vida e vida abundante. A vida que ele nos deu é eterna, porque lá em João vai dizer, todo aquele que nele crê tem vida eterna. Você só vai encontrar essa frase, ele não vai encontrar a minha frase. Se você fizer alguma coisa, eu dou vida eterna. Jesus nunca vai dizer isso para ninguém. Eu vim para que tenha vida.
E Paulo vai dizer aqui, ele nos deu vida. No versículo do capítulo 2, versículo 1, ele vos deu vida. Entenda isso. No versículo, Wanderson, 2, ele vai dizer assim, e a vós outro que estava morto pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Isto é favor de Deus. Isso é presente de Deus. A vida, só quem tem é Deus para dar. E Ele dá através de Jesus Cristo. E a palavra nos ensina que é através da fé, mediante a fé em Jesus Cristo, que nós recebemos essa nova vida, essa nova natureza, esta nova esperança, esta certeza de uma vida sem fim. Meu amigo, só Ele pode te dar vida. Só Ele é a vida. Só Ele é a vida. Só Ele é a porta. Só Ele é o caminho. Só Ele é a verdade. É a realidade da vida. Da existência de um Deus amoroso e justo. Você vai encontrar inúmeros versículos mostrando que Ele nos ressuscitou. Os Colossenses, Paulo vai dizer, amado, aos Efésios também, que agora, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E a Bíblia diz, mano, que se nós agora que pertencemos a Cristo, devemos olhar para as coisas do alto, não para as coisas desta terra. Por quê? Eu só tenho condições agora de olhar para os céus porque tenho vida. Foi-me dado vida para buscar as coisas que estão em Deus, que Deus preparou de antemão para mim e para você. Antes eu não tinha condições, porque lá em Romanos no capítulo 5 vai dizer que eu era fraco. A Bíblia vai dizer que eu era ímpio. A Bíblia vai dizer que eu era pecador. Que eu era inimigo de Deus, eu não perguntava por Deus, eu não buscava a Deus, eu não queria saber de Deus, eu só queria saber dos prazeres mundanos, dos prazeres que me dava na minha carne, nunca em buscar a Deus, porque eu era inimigo, e inimigo não busca inimigo. Eu era fraco porque eu era escravo de alguém chamado pecado. E eu estava separado desse Deus por causa do pecado. Mas Paulo diz, porque eu fui salvo pela graça mediante a fé que há no nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu busco as coisas de cima e não de baixo. Minha visão é em Cristo. A minha vida é Ele. Porque eu não tinha vida e Ele me deu vida juntamente com Cristo, me ressuscitando dos mortos. Olha que a palavra em Efésios vai estar me dizendo que Ele juntamente com Cristo nos ressuscitou e nos fez assentar-nos em lugares celestiais em Cristo Jesus. A tua posição é de glória, a tua posição, amado de Deus, é de alguém que está vivendo uma nova vida, uma nova realidade em Cristo Jesus. Agora eu fui aproximado de Deus. Agora Romano vai dizer, o apóstolo Paulo, que nós temos paz com Deus mediante Jesus Cristo. Antes não, eu estava em perturbação, eu era inimigo, eu não queria saber de Deus, eu não queria saber das coisas de Deus, mas Ele me deu vida, porque eu estava morto. E quando você vai para o original, esta palavra morte é muito significativa. Ela expressa um entendimento muito grandioso desta revelação. Porque, amado, precisamos entender alguma coisa. Olha só, eu vou ler aqui. Destituído de força ou de poder, inativo, inoperante. Alguém diz assim, eu é quem escolho Deus, eu é quem toma a decisão de aceitar Cristo Jesus. Mas a Bíblia diz que eu não tenho força para isso.
A Bíblia diz que eu estou separado, sou incapaz de tomar essa decisão. Por isso João, ensinando a seus discípulos, disse assim: olha, não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi e já designei que vão e dê fruto, e esse fruto permaneça para a vida eterna. Glória a Deus. Paulo vai dizer aos Efésios que antes da fundação do mundo o Senhor já tinha feito uma escolha. O Senhor já tinha nos escolhido. Para quê, Deus Filho? Para nós sermos filhos por adoção. Porque Ele nos amou. Porque Ele nos escolheu para vivermos eternamente por meio de Cristo Jesus. É através de Cristo que eu fui abençoado com esta nova vida, aonde eu tenho a esperança de adentrar na presença de Deus e permanecer eternamente. Por que você diz? Porque a Bíblia me garante que um dia Ele vai vir buscar a sua noiva, a sua igreja, e vamos estar com Ele para sempre. Glória! Essa é a esperança do cristão. Troquemos tudo nesta vida, por que não dizer o contrário? Cristo nos deu a sua escolha, nos escolheu e nos fez agora comparticipante de uma natureza que nos faz ter a esperança que um dia seremos igual a Ele, porque é isso que a Bíblia diz. Hoje estamos num corpo falível, um corpo que temos a certeza que vai tombar. Ora vem, Senhor Jesus, se Ele hoje viesse, teríamos a certeza que esse corpo seria transformado num corpo glorioso. A Bíblia diz igual dele, cheio de luz, cheio de vida, oh glória, cheio da eternidade de Cristo. Por isso o cristão vive em fé. Estamos falando de algo que só é obtido mediante a fé na pessoa de Jesus Cristo. Amado, medite que você não tem condições por você mesmo de fazer alguma coisa por você mesmo. Se Deus não te escolher, se Deus não der a vida a você, lembre-se, a vida é um dom. Se é um dom, você tem a certeza que é uma dádiva de Deus. Porque quando você olha para a Bíblia e vai se referir à dádiva, você vai encontrar a primeira coisa que Deus nos dá, é a vida. Oh glória! É a vida em Cristo Jesus. Depois Ele nos sela com o seu Espírito para habitar e nos garantir que agora nós somos os seus filhos por adoção mediante Jesus Cristo. Nesse momento eu quero dar graças a Deus por esse momento tão glorioso onde Ele tem nos feito andar na sua palavra, meditar na sua palavra. Quero nesse momento fazer você pensar. Será que você tem capacidade de si mesmo? Será que você não está na situação do cego Bartimeu? Será que você não está na situação daquele paralítico que estava ali, levado por 4 amigos? Olha só, quando o Senhor olhou, o Senhor viu naqueles homens fé. O Senhor não se preocupou com aquele paralítico que estava lá descendo, mas o Senhor olhou e encontrou fé. Mas talvez você esteja que nem aquele paralítico. Talvez você esteja sentado perto de numa situação que nem aquele que estava perto daquele tanque, esperando o movimento das águas, o anjo viesse para descer e não tinha condições de descer. O cego nada pôde fazer por ele. O paralítico nada pôde fazer por ele. Ei, irmão, ninguém pode fazer nada por ninguém, a não ser Deus fazendo para que eu seja abençoado. E a Bíblia diz que Ele é quem nos abençoa. E quando Ele nos abençoa, a Bíblia diz assim, que Ele nos abençoou com todas as sortes de bênção. Fica para você meditar. Que só Jesus é a vida. Que só Jesus é a salvação. Em nome de Jesus. Amém.